Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com modelagem simples, só que de uma maneira um pouco diferente da que nós já estávamos trabalhando quando fizemos a modelagem básica dos ambientes, trabalhando com as paredes. Nós vamos modelar objetos, mas alguns objetos que nós vamos trabalhar, especialmente no interior da edificação, eles vão ser muito mais facilmente modelados se nós, ao invés de partirmos da sua planta baixa e levantarmos esse volume, se a gente tiver uma vista lateral. E como é que nós vamos trabalhar? É muito comum ter, por exemplo, no desenho de uma cadeira como esta, o fabricante te apresenta uma planta baixa, só que a planta baixa vista de cima, você vai ver dois quadradinhos, ou seja, não tem muita informação. Numa cadeira como essa, a gente vai ter muito mais informação se a gente tiver uma vista lateral. E é a partir da vista lateral desta cadeira aqui que nós vamos desenvolver esse volume. No início, nós vamos trabalhar com ela deitada e o volume vai ser desenvolvido desta maneira. Ó. A gente vai colocar ela deitada no chão. Depois nós vamos utilizar um comando que serve para rotacionar o objeto em 3D e colocá-lo de pé. Então, para isso, a gente precisa primeiro ter essa vista lateral, e normalmente a planta baixa também é outra informação, porque a altura que nós vamos subir nos volumes dessa vista lateral vem da informação que está na planta baixa, ou seja, eu já tenho as medidas laterais todas feitas, mas a largura eu vou tirar da planta baixa. Então, vamos pegar então o arquivo que contém essa planta baixa. Então nós separamos aqui uma vista, e eu vou inserir como se fosse um bloco, ele aqui no meu arquivo. Vou usar o comando de inserir bloco. Aí vou dar um browse aqui e procurar pelo arquivo que contém a vista na pasta desejada. Nesse caso aqui, seria a cadeira aqui do Rock Friso. Vou abrir. Ok. Pronto. Veio um bloco que já contém a vista lateral e a planta baixa. Nesse caso, eu coloquei os dois num único arquivo para facilitar a inserção. Mas podia ser que eu tivesse os dois arquivos, eu inseri a planta baixa e, na sequência, o arquivo também. Bom, talvez seja um pouco mais fácil se eu explodir esse bloco, tá? Então, vou dar um explode. Vou trocar as cores aqui só para ficar mais fácil a visualização para vocês. De vocês não precisa estar trocando essa cor, tá? Bom, acho que assim fica mais visível para todo mundo, né? Inclusive para a gravação também. E aí, nós vamos ter aqui, ó, como eu já havia dito, esta é a vista lateral que vai dar base à nossa modelagem. A partir dela que nós vamos subir esse volume. Aqui é de onde nós vamos extrair as larguras para conseguir subir este volume. Bom, uma dica que eu dou para vocês é que quando o objeto vem organizado dessa maneira, que você faça uma organização de layers. Vocês vão perceber no arquivo que eu envio aí, ó, que quando você clica no corpo deste objeto, aparece... Caramba, aí no projetor não está aparecendo muito. Deixa eu colocar a janela dessa maneira, que talvez eu consiga exibir. E agora dá para ver. Oh, caramba, continua. Deixa eu tentar de novo. Acho que agora a gente vai poder ver. Sim. Então, ó. Meu Deus. Eu não vou conseguir mostrar na gravação, mas aí vocês vão acompanhar. Compreendendo que aqui na minha tela vai estar aparecendo desta maneira. Este corpo aqui, ele foi trocado para um layer chamado 3D corpo. Ok? Já o assento, ele está num layer chamado 3D assento, que é exibido aqui nos layers. E o encosto está num layer chamado 3D encosto. Pronto, ó. Agora consegui fazer aparecer aqui pelo menos o principal. Então aqui, ó,
3D encosto, quando eu seleciono ele, né? Se por um acaso você receber o arquivo e ele não tiver dessa maneira, crie os layers para organizar cada um deles e depois selecione os seus objetos, entre aqui nos layers e coloque. Eu já tenho 3D corpo, quando eu clico no corpo, já tenho o encosto, quando eu clico no encosto, já tenho o assento. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar subir o volume. Ele não entende nada, você é quem entende e cria os layers porque você sabe quem você quer separar em cada um dos volumes. Se esse corpo aqui ele vai ser extrudado com espessura diferente desse de cá, é bom que eu esteja extrudando ele em momentos diferentes. Para isso é bom que eu separe os layers, porque aí eu vou poder desligar para que um passo não atrapalhe o outro. Por exemplo, eu vou querer daqui a pouco subir a espessurinha do corpo dele, que é só 3 centímetros. Se eu tiver com esse monte de, com acento e com encosto aqui, eu vou tentar clicar aqui dentro para fazer isso com press pull e isso vai me atrapalhar. Se eu desligar esses layers daqui, eu faço o press pull aqui, subo o volume e depois ligo os layers de novo e ele vai trabalhar numa boa sem me atrapalhar. Ok? Então, ó, é justamente isso que eu vou fazer aqui agora. Só para que vocês entendam, a gente tem que extrair as medidas daqui da planta baixa. A gente está vendo na vista lateral, ó. Aqui é a lateral da cadeira, aqui é a planta baixa. Esse corpo que está aqui, ó, que é essa espessurinha fininha que a gente tem aqui na cadeira, tá vendo? Ó, isso aqui tem 3 centímetros. Já esse assento e esse encosto tem essa largura aqui dessa cadeira, que tem 60 centímetros. Eu vou extrudá-los com alturas diferentes. Para isso eu preciso desligar um e o outro para que eles não me atrapalhem. Então eu vou desligar o layer do assento e do encosto, ok? Então, vou vir aqui, entrar aqui nos meus layers, vou entrar lá no assento, oi? 3D assento e 3D encosto. Eu desliguei um. 3D encosto. Pronto. Desliguei. Ficou só o corpo da cadeira. Agora ficou bem mais fácil. Gente, uma dica para vocês, porque nós vamos entender que 2 comandos básicos vão nos ser úteis no momento de subir os volumes. Os 2 principais que a gente usa são Extrude e o Press Pull. Em que situações eu sei que tenho que usar Extrude e que as situações eu sei que tenho que usar Press Pull? Gente, Press Pull é para quase todas as situações, porque normalmente quem modela, especialmente os arquitetos, eles não têm hábito de fazer os objetos em forma de polyline. O que quer dizer que na hora que extrudar, vai extrudar e vai subir o volume? Vai. Só que o objeto vai ficar oco por dentro, não vai ter volume, não vai ter massa. Então o Press Pull, ele pega objetos que não são polylines e sobe o volume. Quando o objeto já é polyline, você pode extrudar, mas nesse caso aqui, ó, eu tenho partes separadas, não é um contorno único que está formando o objeto que eu quero. Então, nesse caso aqui, mesmo sendo polyline, é melhor usar Press Pull, porque senão ele vai fazer um volume fora, um volume dentro, e depois eu vou ter que usar os comandos que estão aqui, ó, para fazer subtração, união, para poder atingir o que eu quero, tá? Então, o Press Pull aqui vai ser mais útil. Então, eu vou acionar aqui o comando Press Pull e vou clicar na área interna onde eu quero crescer o volume. Eu clico aqui nessa área. Eu cliquei na linha e deu certo. Jesus. A linha desse. Deixa eu aproximar um pouco o zoom, que pode ser o zoom que esteja dificultando. Pronto, entendeu? Foi zoom mesmo. Aproximei o zoom, cliquei na área interna. Ok. Notem que ele já começa a entender que eu quero subir um volume. Deixa eu fazer de novo, porque está sem
com um shade não volumétrico, a gente vai entender pouco. Deixa eu colocar outro, conceitual. Pronto. Vou pegar o Press Pull de novo. Ele é fresquinho como o Ratchet, viu? Às vezes quando o zoom não está perfeito, ele tem dificuldade de entender. Entendeu? Pronto, cliquei. Notem que ele já começa a subir o volume, né? Qual foi a espessura que eu falei para vocês? 3 centímetros. Então é só digitar 3, Enter. Já fiz o primeiro volume, certo? Só que agora eu preciso... Ah, mas tem uma coisa. Como daqui a pouco eu vou querer subir o volume aqui do encosto do assento, esse volume vai ficar por dentro do outro. Para não ficar, para poder ele ficar fora, eu preferiria extrudar com -3. Deixa eu inverter isso. Dei undo aí quem já fez, ó. Só desfazer aqui, ó. Vou usar Press Pull. Vou clicar. Quando ele perguntar a altura, só para facilitar meu trabalho, eu vou colocar -3. -3, Enter. Já fez o voluminho aqui para baixo. Agora eu vou entrar aqui nos Layers e vou habilitar de novo o layer do assento e do encosto, tá? Tá como? 3D assento, vou ligar. 3D encosto, liguei também. Bom, vou ligar o shade porque tá difícil de enxergar desse jeito, né? Então deixa eu botar o shade aqui em 2D novamente. A gente agora consegue ver, ó. Tem o encosto bem aqui. Tem o assento bem aqui. E tem uma pecinha complementar do assento aqui embaixo, que é na verdade um travamento horizontal que tem abaixo da cadeira, ó. Certo? Esse travamento aqui, que todos eles têm 60 de largura. Então o que eu vou fazer agora? Gente, são polylines esses objetos? Para fazer um único volume, eu preciso de mais de um contorno ou tem só um contorno? Só um contorno para cada volume. Então eu não preciso do Press Pull. Nesse caso, como tem objetos misturados no meio, seria até ruim que eu usasse Press Pull. Porque se eu usar Press Pull aqui, ó, ele vai ler um volume aqui nessa área de intersecção. Ele não vai chegar, ó, essa pontinha está para fora. Ele não vai lê-la. Então o Extrude aqui é muito mais adequado. Então, ó, eu vou acionar Extrude. Vou marcar aqui este objeto, ó. Posso até já marcar os 3 de uma vez. Perdão. Tá de novo. Marquei. Enter. Notem que o volume já começa a ser apresentado aí. E vou responder quanto de altura? 60. Enter. Gente, praticamente já estou com o objeto pronto. Porque agora, quando eu mudar o shade, ó, a gente já tem o volume do corpo numa lateral, o assento com o travamento e o encosto. Como é que eu faço agora para copiar isso aqui para cima? Copy. E eu tenho duas maneiras. Ou eu posso fazer digitando a distância, que no caso seria 63, concordam? Porque é 60 mais a espessura da peça. Ou eu podia clicar num ponto aqui embaixo, mas não dá, não tem nenhum ponto de coincidência. Nesse caso tinha que ser com a medida mesmo. Então é só copiar para cima de 63, ó. Então, eu seleciono o corpo que está aqui embaixo, escolho Copy, clico em qualquer lugar da tela, puxo o mouse para cima com o orto ligado e digito 63, Enter. Pronto, daqui, ó, para não continuar copiando, eu dou um ESC. Uma outra maneira de eu fazer isto seria pegar esse corpo, clicar aqui, puxar para cima e com o botão direito eu avisar para ele, nada, desculpa, falei bobagem. Usa só aquele meio mesmo, tá? Esse daí não seria o melhor. Então, ó, eu pego esse corpo, escolho Copy, clico em qualquer lugar, puxo para cima, coloco 63, Enter. E aí eu dou um ESC para interromper. O volume está feito, a cadeira está finalizada, está toda pronta. Só que ela ainda não está na posição. Então vocês podem relembrar que na aula passada, a gente, para girar um pouco o volume e entender melhor, a gente pode pressionar o Shift
e com a rodinha do meio do mouse achar um outro ângulo. Por que eu estou procurando um outro ângulo? Para eu poder clicar exatamente no pé e girar por esse pé, para ficar fácil de clicar nos pés dessa cadeira. Se lembrem, gente, que a cadeira, a parte do pé que está relacionada com o chão é essa daqui, não é essa, né? Então é bom que ao indicar o giro, eu pegue por esse ponto de cá que está encostado no chão. Mas vamos entender uma coisa. Os giros em 3D, eles são feitos raciocinando-se em eixos, ok? Se você usa o eixo Z, você está dando um rotate comum, igual se fazia no 2D, ok? Normalmente a gente não precisa do eixo Z para fazer rotate em 3D. A gente usa ou o eixo X ou o eixo Y. Se a gente tivesse que botar um ponto bem aqui e dizer por qual eixo a gente rodaria para colocar essa cadeira de pé, vocês utilizariam o eixo Y ou X? X, né? Porque pense que eu coloco ele aqui, ó, e vou girar nesse sentido, ok? Então, eu vou marcar os objetos que eu quero rotacionar, o encosto, o corpo, o assento, o travamento. Transformar ele em quê? Poderia, mas a gente não transforma os objetos em bloco enquanto eles estão incompletos. Você transforma ele em bloco quando você já estiver com ele pronto. Porque senão, toda vez que você inserir ele como bloco, não sei aonde, ele vai vir assim deitado e você toda hora vai ter que levantá-lo. Então é melhor esperar primeiro levantá-lo. Ok? Aí, ó, eu vou escolher, ó, o Rotate 3D, gente, quando você está no ambiente 3D Modeling, ele fica pertinho do Rotate comum. Você escolhe aqui, ó, tem aqui o Rotate, do lado tem 3D Rotate. Ele de cara pede um ponto. Lembra que eu falei que o ponto ideal seria próximo de onde estava colado no chão? Então eu vou colocar aqui. Notem que ele vai colocar um objetinho aqui, ó, que indica, ele coloca um ícone que mostra os eixos X, Y e Z, ó. O Z, como a gente vê aqui, está em azul, o X está em vermelho e o Y está em verde. Basta eu aproximar o mouse do eixo que eu quero usar e depois digitar quantos graus eu quero. No caso, eu quero no X, né? Então eu boto o mouse em cima do X. O X é que cor? Então eu aproximo o mouse vermelhinho. Estão vendo que ele já mostrou uma linha ali, ó, de ajuda? Cliquei. Ele agora ficou dourado, tá vendo? Agora ele vai perguntar quantos graus eu quero rotacionar. Vou responder para ele 90 graus. Enter. E a minha cadeira ficou de pé. Gente, a etapa final agora seria só ter cuidado em colocar o encosto e o assento nos layers corretos. E o corpo no layer correto de corpo também. Eu poderia ter tido esse cuidado no momento que eu estava modelando, tá? Como eu não tive. Tá pronta a minha cadeirinha, ok?